Olá, Guilherme, tudo bem? Hoje eu vou fazer a explicação para você das atividades de língua portuguesa da semana 9. Olá, estudante! Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos das aulas 35, 36, 37 e 38. Vamos ler, conhecer e interpretar classificados poemas, classificados poéticos e fragmentos de romance. Bons estudos! Então, na verdade, os classificados poéticos a gente já viu lá nas aulas da semana 8, né? Essas aulinhas de agora, essa que eu estou te explicando agora, né? Na verdade, é uma espécie de revisão, tá, Guilherme? Você sabe o que são figuras de linguagem? Porque elas são muito comuns em textos literários. Vamos ler um classificado poético e conhecer algumas figuras de linguagem? Então, ali temos dois exemplos de classificado poético. O primeiro diz assim: troca-se um homem-aranha. Troca-se um homem-aranha de mentira por uma aranha de verdade. Uma aranha competente que teça belas teias transparentes, que pegue mosquitos e não entenda nada de bandidos. Uma aranha que seja uma aranha simplesmente. Então, esse classificado poético foi tirado do livro Classificados Poéticos, da autora Rosiana Murray. E do lado nós temos outro classificado poético dessa mesma autora. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho preso na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. O classificado poético e os poemas, por serem gêneros literários, utilizam-se de figuras de linguagem, que são os recursos expressivos empregados para gerar efeitos de sentido nos discursos, ampliando a ideia de que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Então, o que são essas figuras de linguagem, Guilherme? São, às vezes, letras, é, sílabas e algumas palavras, né, que são usadas na escrita dos poemas, que servem para dar um novo sentido, um sentido diferente para aquilo que está sendo escrito, né? Muitas vezes tem a repetição de letras, algumas vezes tem repetição de palavras e algumas vezes as palavras são usadas de uma forma diferente do que elas seriam usadas normalmente, tá? E isso tudo para quê? Para a gente dar um novo sentido para aquilo que está sendo escrito, né? Porque os poemas eles usam muito essa questão de dar novos sentidos para as coisas, tá? Muitas vezes os poetas recorrem a figuras de linguagem que buscam criar uma sonoridade no poema, pela repetição de algumas letras, né? Aquilo que eu expliquei agora, né? Para dar um novo sentido. E a sonoridade é para que o som fique agradável quando a gente escuta o poema, tá? Vamos conhecer algumas figuras de linguagem? Então, a primeira que tem ali é a aliteração, que a gente já conversou sobre isso lá na aula da semana 8, tá? A aliteração consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Então, os sons consonantais são aqueles sons das consoantes, né? E tirando o A, E, I, O, U, são todas as outras letras do alfabeto, né? O B, C, D, E, B, C, D, F, G, H, J, tá? Todas essas letras. Então, ali no primeiro exemplo. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Né? Esse pedacinho de poema foi tirado do livro Ou Isto ou Aquilo. Então, a letra que se repete, né, que faz a aliteração, é a consoante C, né, que ela está ali grifada, né, e está ali mais escurinha, né. Aí temos do lado também outro pedacinho, que é desse poema que a gente leu ali em cima. Uma aranha competente que teça belas teias transparentes. Então, onde a gente percebe que tem a aliteração, que é a repetição do som das consoantes, né? Ali, na repetição da letra T, tá? E o próximo que tem ali, a próxima figura de linguagem, é a assonância, que também vimos lá na aula da semana 8. Consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. O que são sons vocálicos? Os sons das vogais, né? Sons vocálicos idênticos, que é sempre a mesma vogal que está sendo repetida. Por exemplo, o riso convida seu fim.
né? Nessa frase, letra I se repete bastante. E depois, a saudade invade a casa. Nessa frase, é a letra A que se repete. Uma das características dos poemas é o uso da linguagem no sentido figurado, ou seja, o uso de palavras com sentidos múltiplos, criados a partir da associação entre as palavras, seus sons e seus sentidos, né? É pegar uma palavra, Guilherme, e dar um novo significado para ela, tá? Esses recursos linguísticos são chamados de figuras de linguagem. Vamos conhecer mais duas figuras de linguagem? Então, o primeiro que nós temos ali é a anáfora. O que é a anáfora? Ela consiste na repetição de uma mesma palavra ou um grupo de palavras no início de versos ou frases, como no exemplo abaixo. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Esse é um poema do Manuel Bandeira, tá? Então a expressão que se repete é o era uma estrela, né? Depois temos a antítese. Consiste na aproximação de termos contrários de palavras que se opõem pelo sentido. Então, quando num poema são usadas várias palavras que elas são os antônimos, né? Que elas têm o sentido contrário, igual no exemplo abaixo. Não existiria som se não houvesse o silêncio, né? Som é o contrário de silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Luz e escuridão são palavras contrárias, né? São elas que fazem essa antítese. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Tá? Essa é uma canção chamada Certas Coisas. Vamos ler mais alguns poemas. Madrigal, meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. José Paulo Paes. Observe que o eu lírico, né, relembrando, é quando a gente tem uma pessoa que, na verdade, o autor, né, ele escreve o poema, mas o eu lírico é o personagem que está sendo retratado ali naquele poema, né, como se tivesse uma outra pessoa falando dos seus sentimentos, né, falando sobre o que está acontecendo. Então, observe que o eu lírico, ao descrever do seu sentimento, busca criar imagens para expressá-lo. Para isso, ele usa a figura de linguagem chamada de comparação. A comparação e a metáfora são figuras de linguagem muito utilizadas nos poemas. Ambas estabelecem uma comparação. Mas afinal, qual a diferença entre elas? Então vamos ver ali embaixo a diferença entre comparação e metáfora. Comparação. Utiliza termos comparativos para estabelecer a comparação, como por exemplo, os olhos dela eram como duas jabuticabas, né? Esse como é a palavrinha que dá o sentido de comparação, tá? Nessa frase foi utilizado o termo comparativo como. Metáfora é um tipo de comparação implícita, sem o uso de termo comparativo. Então, a gente não usa o como na metáfora, que estabelece uma relação de semelhança utilizando expressões com significados diferentes do habitual. Então, é quando a gente pega uma palavra e dá um novo sentido para ela. Por exemplo, os olhos dela eram duas jabuticabas. O que significa isso? Será que a moça, que a mulher, ela tinha duas jabuticabas no lugar do... Não, né? Significa o quê? Significa que os olhos dela eram negros, né? Como as jabuticabas, tá? Fazendo uma comparação, comparando o olho da moça, o olho da mulher, com a frutinha jabuticaba, que é uma frutinha, né? Ela, que é bem escura, quase preta, né? Agora vamos falar um pouco sobre um fragmento de romance. Então, poema é um tipo de texto, né? É um gênero textual. Romance é outro gênero textual. Ele é bem diferente do poema. Você já ouviu a famosa frase que quer dizer cativar? Você já cativou alguém hoje? Vamos ler um romance muito famoso no mundo todo para compreender melhor o que é cativar? Romance O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Gênero romance. É um gênero narrativo que se popularizou a partir do século XIX. É um texto de longa extensão, com vários personagens, variação de espaço e tempo.
Então, é texto narrativo, é um texto que ele vai contar, Guilherme, uma história, tá? E tem vários personagens, às vezes a história começa num lugar e daí no decorrer dos personagens vão para outro, às vezes a história começa numa época e volta lá para uma época mais antiga, ou volta, ou vai então para o futuro, né? Então tem toda essa variação. A história é contada por um narrador que pode participar ou não da história. É um tipo de texto ficcional. Ficcional vem de ficção, é algo que foi inventado, né? Que não é uma história real. Construída a partir da capacidade inventiva e imaginativa do autor. O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que conta a história da amizade entre um piloto com um príncipezinho. A amizade começa no dia em que o avião do piloto teria caído no meio do deserto do Saara. Lá ele adormece e ao acordar se depara com o Pequeno Príncipe. O romance tem muitos personagens. O Pequeno Príncipe é o protagonista da obra, quer dizer que ele é o personagem principal. Uma criança que veio de um asteroide viaja pelo universo. O piloto é o narrador da história e assume o papel de protagonista juntamente com o Pequeno Príncipe. Então tem dois personagens principais, que é o Pequeno Príncipe e o piloto. Alguns dos personagens da história são a raposa, a rosa, o carneiro e a caixa, a serpente, o rei, o homem de negócios e muitos outros. Na aula, leremos um trecho de um diálogo entre o Pequeno Príncipe e a raposa. Vamos à leitura do fragmento. O Pequeno Príncipe. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. O que quer dizer cativar? Que era aquela pergunta que tinha lá em cima, né, Guilherme, perguntando pra gente. Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Então, ó, cativar significa criar laços. O que significa cativar, né? Criar laços. O Pequeno Príncipe pergunta à raposa o que é cativar, porque não sabia o significado da palavra. E você sabe o que ela significa? Caso não saiba, veja no dicionário seus possíveis significados. Segundo o dicionário Aurélio Digital, uma das definições de cativar é ganhar a simpatia, a estima, granjear, conquistar algo ou alguém. Né? Quando alguém simpatiza com a gente, quando alguém conquista, né, a gente. Agora é a sua vez. Responda o exercício e até a próxima semana. Então, o exercício é o seguinte, Guilherme. Localize no trecho do poema uma metáfora e uma comparação, né? Lembrando que a metáfora e a comparação, elas são bem parecidas, né? A comparação, ela usa a palavra como, né? Para comparar as duas coisas. A metáfora já não usa, né? Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, ele como de um alçapão. Então, olha só, uma das figuras de linguagem, a comparação, a gente consegue localizar facilmente, porque é ali onde usa a palavrinha como, né? E a outra figura de linguagem, a metáfora, é quando a gente está usando uma palavra, né? Só que com outro significado. Igual ali no início, ó, os poemas são pássaros. Será que um poema, Guilherme, ele é um pássaro, na verdade? Não, né? Os poemas, eles são palavras, são escritos, né? Eles não são pássaros, né? Mas ali o autor está comparando os poemas com pássaros, né? Então, nós temos ali nesse trechinho a metáfora, né? Quando fala que os poemas são pássaros. E temos a comparação quando ele fala que
Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão, né? Quando diz que eles alçam voo, que eles voam como de um alçapão, como se estivessem voando de um alçapão, tá? Então, nessas linhas ali de baixo é onde você vai explicar isso. Aonde que está a metáfora e aonde que está a comparação. Tá legal, Guilherme? Boa atividade para você.